seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Descomplicando com a Prof. E hoje a proposta que eu coloquei, bem diferente, então eu recebi algumas perguntas que eu vou compartilhar com vocês. Tenho dificuldades em entender as vias metabólicas. Então, quando a gente fala de vias metabólicas, o que acontece? Para se falar de vias metabólicas, a primeira coisa que a gente precisa pensar, de onde vem a energia para a contração muscular durante o exercício. Então, esse é o primeiro ponto. Porque não adianta eu pensar em metabolismo se eu não pensar em de onde vem toda essa energia. Então, aí a gente precisa pensar quais são os principais substratos que fornecem energia para a contração muscular durante o exercício. Quais são eles? Carboidratos, gorduras e proteínas. Exatamente nesta ordem, né? Carboidratos, gorduras e proteínas. Como os carboidratos, eles são armazenados, né? Na forma de glicogênio muscular, na forma de glicogênio hepático e glicose sanguínea. Então, o carboidrato, ele vai ser convertido nesses componentes aí, né? E aí, a gente tem as gorduras, que vão ser quebradas aí, né? Vão ser formados os ácidos graxos livres, e a gente tem as proteínas que vão ser quebrados em aminoácidos. E aí, como que isso vira energia para a contração muscular durante o exercício físico? Porque quando eu falo em via metabólica, eu vou pensar no exercício. Então, o que vai dar energia para aquelas células musculares funcionarem ali e fazerem o papel delas ali, né? Aí entram outros fatores aí dentro do sistema muscular, certo? E aí o que nós temos? Basicamente, a gente tem três vias: anaeróbia, alática, anaeróbia lática e a aeróbia. Então, quando a gente fala na anaeróbia alática, então vamos pensar nas duas palavras aí. Anaeróbia alática. O que seria isso? Anaeróbia significa que para produzir essa energia, e lembrando, quem é essa energia? Abre um parênteses aí. O ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a moeda de troca, certo? Então, o ATP, ele vai ser fosforilado e vai gerar energia ali para o funcionamento celular. Isso para todo o funcionamento celular, para todas as funções fisiológicas. Mas como a gente está falando de exercício, eu vou pensar na contração muscular. E aí, o que acontece? Então, volta lá. Na via anaeróbia alática. Na via anaeróbia alática, o que significam essas duas palavrinhas? Anaeróbia, né, com o prefixo aí de negação, o A, significa o quê? Significa que esse A, como é de negação, anaeróbio significa que eu não tenho a utilização do oxigênio nessa via. Significa que para formar ATP, o oxigênio ele não entra no processo bioquímico. Mas o oxigênio não existe? Existe. Afinal de contas, a gente respira o tempo todo. Então, o que acontece? E por que é alática? A, prefixo de negação. Lática significa que eu não tenho produção de lactato, de ácido lático, certo? E que via é essa? É a via da fosfocreatina, a tão famosa fosfocreatina, que muitos aí fazem suplementação com a creatina, que exatamente é para agir nesse processo. Mas o que é a fosfocreatina? Nós temos no músculo esquelético fosfagênios de alta energia. E aí, quando ele se une à creatina, ele forma a fosfocreatina. Então, como que eu vou ter liberação de energia nessa via? Eu vou ter a quebra, a fosforilação aí
da creatina com um fosfato inorgânico. E aí eu tenho liberação de energia. Por quê? Porque esse fosfato inorgânico ali que separou da fosfocreatina, ele se liga a uma molécula de ADP, que é adenosina difosfato, formando um ATP. E quando que eu vou acionar essa via? Exatamente em atividades de intensidade máxima. Então, ó, intensidade altíssima e curta duração. Então, vamos pensar nisso na prática. Em uma situação de esforço. Então, eu pensar aí no esporte, que é muito fácil verificar isso. Numa prova de velocidade, dentro do atletismo, por exemplo, nos 100 metros, eu preciso de energia imediata. Então, eu preciso de energia ali, ó, rápida para realizar aquele movimento de potência, de explosão. Então, eu tenho prioritariamente a via anaeróbia alática. Quer dizer que as outras duas vias, a anaeróbia lática e a oxidativa, que é a aeróbia, não vão estar funcionando ali, fornecendo energia? Não, não é isso. As três funcionam ao mesmo tempo. Só que dependendo da necessidade daquela atividade, daquele exercício, o que seria essa necessidade? Intensidade, duração e o tipo de exercício. Irá recrutar mais uma via em relação à outra. Se eu pensar em uma sessão, em um exercício isolado dentro da musculação, por exemplo, em que o indivíduo está fazendo um treinamento de força, em que ele trabalhe potência, aqueles segundos iniciais que ele precisa de desenvolver uma tensão maior, porque está recrutando ali fibras de contração rápida, que são fibras tipo 2, o que vai acontecer? Vai recrutar mais energia da via anaeróbia alática, que é a da fosfocreatina. Então, nos primeiros segundos aí, entre 8 a 10 segundos, quem vai fornecer energia de forma imediata, com intensidade alta a máxima, curta duração, vai ser a fosfocreatina, que é a anaeróbia alática. Porque nessa via eu não tenho o quê? Formação de ácido lático, que vai ser convertido em lactato sanguíneo. Agora, quando o exercício se prolonga um pouco, mas continua com uma alta intensidade, prolonga aí o quê? 1 minuto e meio, 2 minutos. Aí, quem vai fornecer energia prioritariamente vai ser a via anaeróbia lática. Quem é a via anaeróbia lática? É a via glicolítica. É a glicólise anaeróbia. O que é a glicólise anaeróbia? Glicólise. Então, acontece o quê? O metabolismo da glicose. E essa glicose veio da onde? Do carboidrato. Então, essa via glicolítica, né, a glicólise, ela pode acontecer o quê? Pode vir da glicose sanguínea, como pode vir do glicogênio muscular. Por isso que é tão importante a ingestão de carboidratos para exercício, principalmente para quem faz trabalho de força e hipertrofia. Por quê? Porque as fibras de contração rápida, que são as do tipo 2, elas são glicolíticas, anaeróbias. Então, elas precisam de glicogênio muscular ou de glicose sanguínea. Em especial aí, é o glicogênio muscular que vai ser utilizado inicialmente. Então, se eu pego aí um treino, né, um exercício, volto no exercício de musculação que o dia a dia da gente aí, ou qualquer outro método de treino dentro da musculação ou com outras atividades, por exemplo, no cross,
no funcional, que dá para trabalhar hipertrofia, dá para trabalhar força, né? A gente sabe disso. E aí, o que acontece? Em um exercício específico ali, é só você pensar o seguinte: quanto tempo vai durar aquele exercício? Então, dentro da musculação, por exemplo, um agachamento, quanto tempo aquele agachamento vai durar? Marca o tempo para você ter uma noção. Ali em torno de 10 repetições máximas ali, com uma sobrecarga que vai chegar próximo à fadiga, né? No caso, próximo à falha, que tem estudos, isso aí é outro momento de discussão, né? Que mostram aí treinar até a falha ou não, qual que gera mais resultados. E aí o que acontece? Esse tempo gasto ali, ele é muito pequeno para esse número de repetições. Qual vai ser a via metabólica prioritária ali? A glicolítica, ou seja, a glicólise anaeróbia, ou via anaeróbia lática. Por quê? Porque no final da via glicolítica eu tenho formação de um ácido chamado ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, se for uma intensidade alta, curta duração, o que vai acontecer? Ele vai produzir, esse ácido pirúvico vai virar piruvato, que vai ser convertido em ácido lático, que vai ser convertido em lactato sanguíneo. E nós hoje sabemos, está muito bem explicado na literatura, que o lactato não é o vilão da história. Pelo contrário, o lactato também é uma fonte de energia, dentro de outras funções aí. Então, eu tenho intensidade alta, curta duração também, só que é um pouco maior do que da fosfocreatina. E aí, o que acontece? Vamos supor que esse exercício se prolonga. Então, eu vou pensar em uma sessão de treino na musculação. Uma sessão de treino aí de 50 minutos, que é a média geral aí, hoje em dia. Um treino de musculação é em torno de 50 minutos. Mas eu vou pensar no método. Então, esse treino de musculação de 50 minutos, qual que é o método de treino? É para hipertrofia? É para força? É para potência? É para resistência muscular localizada? É para quê? Porque aí eu consigo pensar qual via metabólica está sendo priorizada. E aí, para o piruvato ser convertido em acetilcoenzima A para entrar no ciclo de Krebs, lá nas mitocôndrias, cair na cadeia transportadora de elétrons e formar mais ATP, nesta via, ou seja, tudo começou lá no glicogênio muscular, ou na glicose sanguínea, porque eu estou falando da glicólise aeróbia, certo? E aí, falando da glicólise aeróbia, o piruvato, aquele mesmo que foi formado, que antes foi convertido em ácido lático, como esse exercício se prolonga, ou seja, eu estou pensando em uma sessão de treino, por exemplo, ou em um exercício que a intensidade é moderada, baixa. Qual tipo de fibra que será mais recrutado? Fibras de contração lenta. E as fibras de contração lenta, elas são o quê? Oxidativas. Logo, eu tenho participação de quem? Caiu dentro da mitocôndria, ciclo de Krebs, mitocôndria, eu tenho participação do oxigênio. Tá aí o nome de via aeróbia. Por quê? Para formar o ATP lá no final, que é a energia, que é a moeda aí para contração muscular, vai ser necessário o quê? Vai ser necessário a presença do oxigênio, porque o oxigênio vai se ligar aos íons de hidrogênio, que são liberados ali na cadeia transportadora de elétrons para formar água. E aí, gente, eu vou explicar uma outra coisa, pegando o gancho aí, porque eu sempre quero mostrar para vocês a aplicação
de toda essa teoria na prática, no seu dia a dia. Então, ó, eu dei exemplos aqui de treino de força, hipertrofia. Agora, quando eu chego aqui na via aeróbia, eu vou te dar um exemplo. Metabolismo de gorduras, mas tudo iniciou onde? No glicogênio muscular ou na glicose sanguínea, que veio da onde? Carboidrato. Quando eu chego ali no ciclo de Krebs, então a acetilcoenzima A, né, foi formada, entrou lá no ciclo de Krebs, fez todo o processo, cadeia transportadora de elétrons. O que eu vou ter de produto final? ATP, água e CO2, que é dióxido de carbono. E aí, metabolismo de gorduras não entra aí na via aeróbia, né? Os ácidos graxos livres, para eles serem metabolizados, quem quer emagrecimento precisa passar por esse mecanismo aí, né? Que eu estou simplificando o mecanismo, tá? Eu preciso de ação de quem? De formação de acetilcoenzima A, para esses ácidos graxos livres entrarem ali na beta-oxidação e produzirem ATP. Aí muita gente pergunta, é uma pergunta clássica, para onde vai a gordura que a gente utiliza? Ela vira ATP, água e CO2 no final da via aeróbia. Então, gente, a gordura, ela não sai na urina, ela não sai no suor, ela vira gás, CO2, água e energia para contração muscular. Por isso que quando eu consigo compreender essas vias, é aí, gente, que está a aplicabilidade. Quando eu consigo compreender as vias, eu consigo aplicar isso na prática. Porque eu vou pensar no treino do meu aluno com o objetivo dele. O objetivo dele é força. Então, o que eu preciso priorizar? A anaeróbia, ou a lática, ou os dois. Ah, mas não tem como separar? Não, as três estão ali acontecendo ao mesmo tempo. O oxigênio está presente o tempo todo. Por isso que, mesmo com treinos de alta intensidade intervalados, eu tenho um alto gasto energético predominando a via aeróbia, porque eu preciso pensar no todo. Então, quando a gente vai estudar, né, as vias metabólicas, quando a gente vê lá dentro da fisiologia do exercício a bioenergética, a gente vê tudo separadinho, para a gente conseguir compreender. Mas aí, agora que eu estou no mercado de trabalho, eu monto treinos para atingir ali diversos objetivos de alunos diferentes. Se eu não compreendo como que a fisiologia desse indivíduo, que é um ser humano, ou seja, a fisiologia humana, ela acontece durante o exercício, eu posso pecar ali e não fazer as melhores escolhas e dar o resultado que ele espera. Certo? Espero ter respondido essa pergunta.